Bom dia. Vamos agradecer a Deus por ter permitido mais uma vez nós aqui nessa manhã. Que Deus nos abençoe no estudo da palavra. Lucas capítulo 2, acho que fui até o versículo 36, eu esqueci, não sei se marquei certo. Eu tenho que marcar na hora que eu termino, se deixa depois eu posso esquecer. E também os hinos que vamos cantar. Pedir a Deus que nos abençoe nesse dia. Oremos. Grandioso Deus, Pai, agradecemos ao Senhor por a noite que nos deste, o repouso, o descanso e o café da manhã. E agora estamos aqui na Tua presença, mais perto de Ti, reunido como igreja. Pedimos a Ti, Pai, que nos abençoe neste momento, dando mais sabedoria a nós, principalmente a mim, para transmitir a Tua palavra. Pedimos em favor dos hinos, pedimos, ó Pai, em favor daqueles que não puderam vir, que não vêm de manhã, pedimos daqueles que estão em fraqueza espiritual, desanimados, pedimos a favor da família de nossos filhos, nossos irmãos na carne, pedimos em favor do presidente, que dê sabedoria a ele, que governe de acordo com, guiado por Ti, sabendo que isso para o homem é impossível. Tu permite certas coisas para que o povo também, às vezes, merece, quase sempre. Pedimos em favor dos governantes também, pedimos também em favor aqui da prefeita desta cidade, a Leila, e esposo dela e família. Pedimos em favor dos servidores da prefeitura também, do centro de saúde, os médicos. Pedimos em favor de todos eles, pedimos em favor das próximas eleições. Que o Senhor permita, se for da Tua vontade, do Teu agrado, que elege aquele que possa ter boas intenções. Livra nós de certas leis injustas, que não venha a classe pobre, sofredora, sofrer mais, Pai. Pedimos a Ti, mas seja de acordo com Tu queres, Tua vontade, e nós agradecemos por isso. Em nome do Teu Filho que pedimos tudo isso e agradecemos. Amém. Vamos louvar o Senhor. Oi? 330. Como falar para o irmão Félix dele. Vocês lembram como que ele respondia? Uma coisa no outro dia, ele fala: perdão, irmão. Perdão, irmão. 330. O segredo de viver. Quando
326. Meu
Eu vou ler o versículo 36, aí o irmão Paulo lê o 37, aí vai assim, tá bom? Seja tudo para a honra e glória a Deus. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. Irmãos, eu estou em dúvida. Se irmãos, tem certeza onde eu parei, né? Continua. Para mim, tá bom. Então, irmão Paulo 37, daí para frente. E que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E sobrevindo, na mesma hora, ela dava graça a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Enquanto acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram da Judéia para a sua cidade de Jerusalém. E o menino crescia e era fortalecido em espírito, e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Amém, obrigado. Então, voltando aqui no versículo 36, então apresenta aqui esta preciosa mulher. Todas as mulheres são preciosas, mas que está destacando ela porque ela tinha algo mais diferente, mais importante assim para Deus na obra de Deus. Todas são preciosas, mas tem uma que aos olhos de Deus destaca mais, que preocupa mais com a palavra de Deus, com o evangelho, com a coisa de Deus. Então é por isso que esta mulher era uma pregadora do evangelho, né, da Bíblia, mas não nos púlpitos, porque o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, 34 e 35, e também em 1 Timóteo, capítulo 2, 13. Então fala que a mulher deve ser submissa ao marido, né? E ela não é para pregar no púlpito. Só se não tiver homens. Pode ter culto das senhoras, mulher só para mulher. Agora uma pergunta. Por exemplo, tem um culto, uma irmã está pregando para as irmãs. Agora, se chega um irmão, aí ou ele volta, ele deve assumir o púlpito da palavra e pregar. Agora, e se chegar um homem, um visitante, o que os irmãos acham? Sentar e ouvir. Muito bem. Porque ele não tem que dizer, precisa de ouvir. Então, podia ler lá, uma Coríntios, mas nós não vamos ler lá. Vocês conhecem essa passagem, né, que o apóstolo Paulo fala. Então, voltando aqui a falar de Ana, então, e era raro lá em Israel. Essa Ana fala aqui, ó, estava ali a profetisa Ana. Então Deus usou essa mulher. Agora, e muitos pegam isso aí com uma extensão, um gancho, fala que tem hoje a mulher profetizando. O que ela pode fazer? É falar das profecias da Bíblia. Ela não está profetizando, ela está falando algo que já foi profetizado, assim como os homens. Não existe ninguém que faz profecia hoje.
Os profetas não erravam, não pode errar. Se errar, era morto, não poderia. Eles tinham que falar. Então, e também naqueles dias, mas a idosa, ela é de idade avançada, fala essa mulher. A primeira mulher que profetizou também. Dizem a história que foi Raquel, né? Dependendo a pessoa entender, né? Que fala assim, ó, essa já era da idade muito avançada, porque 36, né? E tinha vivido com seu marido 7 anos desde a sua virgindade. Quer dizer, desde quando ela se casou com ele, né? E ela ficou firme até morrer. Que o seu marido morreu 7 anos depois, né? De que eles se casaram, e ela nunca mais voltou a casar. E no versículo 37 fala, e era viúva de quase, olha bem, quase 84 anos. Ontem eu fiquei admirado conversando com a Ivani, falando, abriu um parênteses aqui, né? E falei que a minha sogra está em janeiro, completa 90 anos. Eu falei, a irmã Lourdes também, acho que está com uns 90 anos, já, Ivani, né? E ela falou, não, já completou os 90 anos. 91 anos, ela vai completar aqui em outubro. Pô. Eu vi ela aí no Paraná, aí, esse frio, tudo. Ela falou, não, na casa dela, que tem ar-condicionado quente. Ela fica quentinha o dia todo, no frio. Olha que tem, eu não sabia que eu sabia que no carro descobri há pouco tempo que a filha do Marco, do ar quente, né? Assim. E uma de casa assim, eu não sabia que tinha. Então, isso aí, ó, 90 anos, 91. E tá lá aguentando, forte. Então aqui fala que essa mulher tinha 84 anos, até o quebradinho fala, até 84 anos. E não se afastava do templo. É um exemplo para nós hoje. É uma vergonha para nós, os homens, irmãs, os crentes de hoje, afasta do templo, afasta do culto, sem motivo, por desânimo. Olha bem, não afastava do templo, servindo a Deus, em jejum e orações, de noite e de dia. Parece que ela dedicava a vida dela às coisas de Deus, irmãos. Ela deveria não ter outro compromisso, só servindo a Deus. E não se afastava do templo. Então Ana, como viúva, provavelmente ela enfrentava dificuldades financeiras. Tem muitas viúvas hoje que enfrentam dificuldades financeiras, de saúde. O pior de tudo é a saúde, irmão. E sociais também, como sua devoção e fé, ela dependia tudo de Deus, tudo. E assim nós também, irmão, devemos depender tudo de Deus. Queira ou não queira, o ser humano depende de Deus, mesmo ele não reconhecendo isso. A pessoa que é ignorante, ele acha que ele pode tudo, nada. Todos dependem de Deus. Então, por isso, e ela não se afastava do templo, porque cultuando a Deus dia e noite com jejum e orações. O que ela orava? Devia orar para os outros. Um exemplo de perseverança na fé. Literalmente ela vivia no templo disso. É provável que lhe deram, a história diz, né, um pequeno quarto para ela morar lá, que chama também assim, antecâmara, que ela é um lugar que ela está, por isso que ela ficava contínua lá. Aposentadoria não existia naquele tempo. Deus supria ela de outras maneiras, financeiramente falando, né? Então, ele também atribuía algumas tarefas também, ela tinha, servindo a Deus em jejum e orações dia e noite, e tinha as tarefas dela. Então, tome aqui em conta de uma bem-aventurada, felizarda,
de sua maravilhosa consagração ao Senhor. Ela era uma mulher consagrada. Devemos isso. Então, mesmo em meio à solidão, tem pessoa que se abate por causa da solidão, fica viúva ou viúvo, perde o ânimo de tudo, fica na solidão. Nosso saudoso irmão Félix viveu vários anos, mas não ficou na solidão. Ele tinha os irmãos, ele sempre tinha visita, sempre estava alegre, cantava, né, dormia. Ele era tudo diferente dos outros, né? Levantava de noite, 2 horas da madrugada, um dia eu escutei ele tocando violino, cantando no alto tenor lá, treinando voz, caminhar perto de casa, andando que esse passo, se passa, papá. Aí eu falei para o irmão Félix, 2 horas, o senhor cantando aí. Irmão, mas lá escuta. Eu falei, escuta, imagina o vizinho aí perto. Aí ele falou, então não vou fazer, incomodar o vizinho. Ele pensava que ninguém estava ouvindo lá dentro da casa dele. Então, irmão, ele não tinha solidão. Porque ele tinha uma busca incessante a Deus falando dele. E aqui falando dela. A importância da oração, irmãos, consistente e uma esperança de buscar a Deus. Uma esperança inabalável na promessa de Deus. Convido sempre esse homem a vir na igreja que costuma Manuel, irmão da Liette. Ele não vem. Irmãos, para os cristãos, Ana é um modelo. Ele que deu com a mão para mim. Para o cristão, na atualidade, Ana é um modelo de exemplo. Exemplo que de paciência. Uma paciência é a coisa mais fácil da gente perder. É a paciência. Você precisa ter paciência. Paciência, lá em Romanos, Paulo fala, né? Capítulo 5. Paciência. Se não tiver paciência, você não vai ter. E a persistência. Você não vai ter experiência. Por ter paciência, você vai adquirir experiência. Então, persistente nas orações, nessa jornada de fé. 38 fala, e sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos que esperavam a redenção em Jerusalém. Olha bem, irmão. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava de Deus, falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Esperava que o Messias, aqui declara que o Espírito Santo lhe revelou a este menino que era o Messias prometido para Israel, para eles, e contou a todos sua experiência ao ver o menino. Pensa bem que privilégio ter ver o menino, sabendo de o que significava aquele menino, a vinda daquele menino ao mundo, que é o Senhor que lhe tinha revelado para ela, né, que ele era o Messias prometido. Simeão, também falando dele, Simeão e Ana tinha prazer em estar nos átrios da casa de Deus. Então nós também devemos ter prazer, irmão, ou poucos ou muitos em pessoas, mas ter prazer. Nós estamos aqui com prazer, cantamos com prazer, estamos aqui, nós não estamos aqui por obrigação. Então, prazer, e eles tinham de estar na casa do Senhor, e ali se encontrou com eles lá. Ana, já de idade avançada, ao encontrar o menino Jesus, expressa sua gratidão a Deus. Quando ela viu, já que veio no pensamento dela, você dá graças a Deus. Por isso nós devemos dar graças a Deus em todos os momentos, irmão, das nossas vidas. Ana, por sua vez, também é apresentada como uma mulher
devota e muita fé em Deus, e que vivia no templo em constante vigilância e oração pela redenção da humanidade, pela salvação da humanidade. Sabia que aquele menino era o Messias, ia crescer, morrer na cruz, para dar a oportunidade para a humanidade se salvar. E é por isso que nós podemos dizer que nós estamos salvos, porque aconteceu tudo isso. Então, tinha muita fé em Deus, né? Ela. E nós também, não vou dizer muitas, irmãos, porque nós não sabemos. Nós somos fracos, falhos, mas temos fé suficiente para servir a Ele, para poder passar para os outros. Então, sua presença e testemunho reforça a ideia de que a vinda de Jesus não passou despercebida. Ela não passou assim, despercebida, esquecida, que ninguém percebeu de maneira nenhuma. Teve alguém que viu primeiro, assistiu. Deus não permitiu aquele tudo em segredo, não. Então, e era aos olhos daqueles que buscavam a Deus com sinceridade. Nós também, Jesus para nós não passou despercebido, nós percebemos Ele e abrimos os olhos pela realidade e aceitamos Ele nos nossos corações. Então declara aqui que o Espírito Santo lhe revelou que o menino efetivamente era o Messias prometido que viria ao mundo. É o Espírito Santo que revelou para esta mulher. E ficou revelado nas Escrituras para nós saber. Você já pensa se não tivesse as Escrituras e ninguém que falasse? Então, que ele viria ao mundo. E contou a todas as suas experiências. E ela contou todas as experiências que ela tinha, que ela teve. Ela e o marido dela. Ao ver o menino que o Senhor lhe tinha revelado que ele era o Cristo, o ungido de Deus, consagrado à vida. Jesus, perfeito, perfeito. Então, Simeão e Ana tiveram o prazer em estar nos átrios da casa de Deus, Deus Jeová. Tiveram o prazer de estar lá. Por isso que nós devemos vir aqui com prazer, ter o prazer de estar na casa de Deus, que se encontrou ali com eles ali. E o 39 fala assim, ó, 39. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, quando acabou tudo, terminado, fala assim, ó, voltaram para a Galileia, um A com clave, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Então, irmãos, ele está se referindo à lei de Moisés, que ninguém cumpriu, que se refere à lei santa de Deus. Só teve um que cumpriu, esse que veio, nós estamos falando. Lucas, ele não menciona a visita dos magos do Oriente, nem a fuga ao Egito, como Mateus, que nós já passamos, também tampouco menciona os pastores. Hoje seriam os cristãos, ao final do dia, ao terminar dos dias, ao terminar dos compromissos, os cristãos, homem e mulher, jovem, terminar todos os afazeres do dia, sendo dia de cultos, ao voltar para casa e preparar ir à igreja. Então está desde o trabalho. Abri mais um parênteses. Quando eu trabalhava no serviço, sabia que era dia de culto, os irmãos, muitas vezes eu falava com o engenheiro, quando era encher a laje do prédio, não falei isso para orgulhar, para mostrar, para falar para os irmãos, e que não tinha como, era até às 9 horas da noite, era muito demorado demais, muito, tudo. Quando o engenheiro chegava ia marcando, eu chegava e falava para ele, se fosse possível para ele, não da terça-feira e nem da quinta-feira, porque eu tinha compromisso com a igreja. Ele sempre via eu estudando a Bíblia. Ele tinha pegado um carioca, chamava Dr. Mendes, o sobrenome, né? E ele olhava, sim, Sebastião, quando não dá, ele falou, não dá, tem que ser
ou era na quinta-feira, que era quinta e terça. Eu falei, do contrário, e aí eu fico da hora que vocês precisarem. Então eu preocupava com os cultos, irmãos. Quando não podia ir, eu via, eu já ligava para o pastor Antônio. Então nós devemos hoje também fazer o mesmo, fecha parênteses, fazer o mesmo, preocupar. Hoje é dia de culto. Eu vi isso a minha velha em casa falar. Quer dizer, hoje é dia de culto, para ter cuidado, não arrumar algum compromisso, problema que pode atrapalhar a igreja. Já fica preocupado, não pode falar isso, já fica tão preocupada comigo, cuidado. Hoje é dia de culto, faz isso, depois fica, atrapalha aí, não dá para ir na igreja e tal. Uma coisa assim. Então, aqui preparar desde... Todas as coisas é uma preparação, nós temos que preparar. Assim todos fizessem assim, tomassem esse pensamento, estavam todos os irmãos aqui. Então, que poucos que fazem isso nos dias de culto, do dia de hoje, que aparecem para cultuar o Senhor com a igreja dele nos templos. Poucos. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25, que diz lá? Estão abandonando a vossa congregação, como é costume dia alguns. Aqui no 40 fala, e o menino crescia, e era fortificado em espírito, e cheio de sabedoria. O menino, irmãos, nós sabemos, olha, e a graça de Deus estava com ele, tá bem? O favor de Deus, ele é bem favorecido, cheio de sabedoria, irmão. Toda a evidência comprova que Jesus, como homem, igual os outros, era um homem normal, seguiu os passos da vida, mas sem pecar. Ele era perfeito, um homem, mas um homem perfeito, não era um homem pecador. Sim, Deus homem, Deus encarnado, mas sim ir à escola sem ir na escola, porque ele era o mestre, só seguia o tempo determinado pelo Pai. Jesus aqui na terra, tudo guiado pelo Pai, pelo tempo, e a graça de Deus estava sobre ele, sobre o Filho, e a bondade e a misericórdia de Deus estava sobre ele. Jesus como menino, irmãos, olha o 41. O 41. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. A palavra iam quer dizer que tinha por costume, porque eram gentes de temor a Deus, os pais. Hoje são poucos os que são tementes a Deus, são poucos. Muitos temem só de boca, fala, mas não mostra, não vivam o que falam. Então é melhor falar menos, mas viver mais. A Páscoa era uma das 3 festas que tinham de ser observadas em Jerusalém. Agora 42, voltando agora ao irmão Paulo. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. E, regressando eles, terminando aquele dia, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não possou soube José, nem sua mãe. Pensando, porém, eles que de companhia pelo caminho, andaram caminhos de um dia, e procuravam no entre os parentes e conhecidos. E como não encontraram, voltaram a Jerusalém nos caminhos. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores e interrogando-os. Amém? Estou marcando por todo o cor no versículo, cada versículo que parou para mim, nunca mais esquecer. Então, e tendo ele já 12 anos, 12 anos, subiram a Jerusalém
segundo o costume do dia da festa. Refere-se, irmãos, à idade em que todo menino judeu chegava a ser um filho da lei, onde se celebrava a festa, de fato devia se celebrar. Jesus pode ter subido com os seus pais todos os anos, mas o costume judeu especifica que o menino devia ser levado à festa 1 ano ou 2 anos antes de completar 13 anos, quando ele seria feito filho do mandamento e se tornava um menino adulto da família ou da comunidade religiosa. Agora 43. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José e nem Maria. Vocês notem bem. Então aqui abrange 7 dias em que se uniam ou incorporavam as 3 festas emendadas, né? A festa da Páscoa, a festa dos pães sem leveduras e a festa dos primeiros frutos. Então, fala que regressando eles, voltando, né? Acabaram de ir-se de Jerusalém a caminho de Nazaré. Ficou o menino Jesus em Jerusalém. Todo menino judeu, a partir dos 12 anos, era tratado como adulto. Hoje já é diferente. Está mudando a lei para 16 anos, agora tem que querer passar para 14 anos ser responsável. Estão querendo voltar a isso. Todo menino judeu, a partir dos 12 anos, era tratado como adulto. Lembrei do meu avô que veio da Espanha com 14 anos. Desde 14 anos eu era homem, falava para nós. Nunca passei a navarra. Ele falava assim, a navarra no bigode. Ele falava assim no bigode. Nunca passou, nunca tirou o bigode. Toda vez foi homem, meu avô. Ele dava muito conselho para nós, para as meninas. Era muito exigente. Nunca deixar rapaz, moço, eu pôr a mão no corpo, falava para as meninas, para as netas. Nunca deixar. Ele dava, só dava conselho bom. Teve muito conselho dos nossos avós. Ele falava assim, não dá o passo maior que a perna. Uns falam, pendurar o chapéu não alcança. Ele sempre, o meu avô. Então aqui o que queria dizer que havia menos supervisão que antes não há sobre José e nem sua mãe. José e Maria não eram negligentes, né? Quer dizer, relaxados, falta de cuidado em sua supervisão. Consideravam o menino Jesus já como um adulto, eles. O costume naquele tempo exigia que, e acreditavam que ele se reunia com eles acerca da altura da viagem. Então vinha falar, nessa altura da viagem também estava junto. Mas como é que pode ter acontecido isso, né? Olha, pensando porém eles que viria de companhia pelo caminho, estava pensando que o menino estava junto com ele pelo caminho. 44. Andaram o caminho de um dia, olha, um dia, e procuravam entre os parentes e entre os conhecidos. Então, a primeira coisa que a pessoa vai procurar é isso aí. Procuravam entre os parentes. E é normal procurar primeiro com os parentes. Ali está o fugitivo, a criança. Ou pensava que ele teria tomado um outro caminho, quer dizer, com outros grupos de pessoas. Acho que ele arrumou uns colegas lá e foram embora para outro caminho. Foram a Nazaré caminho por um dia. Era costume nessa época de todos andarem em grupos com esse destino, que logo se reuniram em um lugar determinado e depois seguiram junto ao caminho de suas casas. Aí foram voltando para casa.
Agora o 44, 45. E como não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca deles. Então, eles voltaram para Jerusalém em busca do menino. Uma busca diligente, com zelo, zelando pelo filho. E não é para menos. Qual a família, os pais e mãe que não fica preocupado com a criança dessa idade se separa? E além de sua preocupação e ansiedade, não sabendo onde ele estava. Então eles não sabiam onde Jesus estava, eles ficavam procurando. Quantos hoje que estão procurando Ele, Jesus, e não se encontra Jesus? Quantos hoje? Porque estão procurando pelo caminho errado. Quantos hoje sem salvação estão procurando Jesus? Por outro caminho duvidoso, está em caminho duvidoso. Não consegue encontrar segurança sem certeza de salvação. Tem muito. Depois de 3 dias, o encontraram. Ora, passaram 3 dias. E ele estava no templo. Olha o que Jesus estava fazendo no templo, ensinando os doutores sobre algo mais importante que eles deveriam aprender. Note bem, 46. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, menino, ouvindo-os, interrogando-os. Note bem. Agora, ao 3º dia, depois de 3, que está procurando, voltaram a Jerusalém. Então acharam ele lá no templo, assentado com os doutores. Gentes, irmão, incluindo todos os famosos, né? Eruditos, bíblicos, pessoas daquele tempo estudadas, daquela época, ouvindo Jesus, o menino, interrogando, fazendo pergunta, questionamento a ele. E ele tinha resposta para tudo. Ele era Deus, o Messias, né? Agora imagina só que encontro maravilhoso que teve esses homens com Jesus. Deve ter sido os mais... Jesus encontra bem com eles, os mais famosos, os doutores da lei mosaica, olha, os doutores da lei. Com um menino de 12 anos. O que sabe um menino de 12 anos hoje? Nem na escola não aprende direito. Assentado entre eles, um menino de 12 anos, sentado no meio deles, ensinando o que eles não sabiam. Imagina só, dando aula neles. E dava resposta para tudo o que eles perguntavam, falavam. Então, com toda a atenção, se dirigia para ele, com toda a atenção. Então, e hoje, poucos estão dando atenção para Jesus. Acho que orou uma vez, fez, pronto. Ninguém está dando atenção, pensando nele. Talvez Nicodemo estava nesse grupo também, não sabemos, mas talvez. Quanto hoje não estão dando esta atenção para Jesus? Muitos. 47, tem 6 minutos, leio, já vou explicando, irmão Paulo, agora nós vamos, se dá tempo, depois leio. E todos os que ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Amém? Olha bem, todos os que ouviam, está registrado para nós aqui, e muitos ainda não creem em Jesus, admiravam a sua inteligência e resposta. Quem ouvia este menino, irmão, ficava todos admirados com sua inteligência, com suas respostas, etc. A palavra admirado aqui no texto original se refere a que estavam atônitos, de tal grau que estava fora de si, ficava fora de si. Uma coisa fabulosa. Na verdade, o seu entendimento e resposta eram muito melhor que os dos sábios doutores. A admiração gerada nesse episódio é um testemunho da natureza única de Jesus. Eles admiravam, que desde cedo demonstrava uma sabedoria
que transcendia a sua idade de 12 anos, e além, aquela idade dele de 12 anos, e outros adultos, aquilo não tinha como eles entender e explicar. Um menino nesta idade não atingia a maioridade religiosa, mas Jesus, como um menino, tornando-se responsável para ensinar aos que não sabiam, pensavam que sabiam, pelo cumprimento e ensinamento da lei. A discussão era a lei na época. Hoje não discutimos a lei, é sobre a salvação e a graça. Um pouco da lei também precisa discutir. O fato de que Jesus está no templo, e sim, debatendo com os doutores da lei, demonstra a sua profunda familiaridade com as Escrituras. Porque ele que fez as Escrituras sabia, não precisava. E o seu interesse precoce, no início, novo, pelas coisas de Deus. Ele ficava, e os outros admiravam de ver Jesus, no início aqui lá, de pequeno. E a admiração dos doutores da lei, homens experientes e eruditos, pelas respostas sábias e perfeitas de Jesus, referindo-se à excepcional cultura do menino. A cultura do menino é uma coisa sem comparação, que apesar da sua pouca idade, demonstrava um profundo conhecimento e discernimento muito notável. Então, os irmãos, então aqui, onde começamos? Falando, estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era avançada na idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. Ela com a idade avançada e o Jesus aqui com a idade miníssima. Uma de idade avançada servindo a Deus. Aquela de idade avançada servindo esse um que tinha nascido, menino com 12 anos. Ela não sabia que podia acontecer uma coisa dessa, um menino daqueles 12 anos dando aula para as pessoas. Amém? Então, próximo domingo, se Deus permitir, continuo. Falta 1, 2, 3, 4, 5 versículos para terminar o capítulo 2 de Lucas. Então vamos louvar ao Senhor, despedirmos, e à noite, se Deus permitir, estaremos aqui. Até quando Deus permitir, dê vida. Oi? 104. Oh,
Termino com oração, irmão Paulo. Senhor, agradecemos por esse dia, né? Por nos ter trazido até aqui, nos ter feito por lá. Obrigado por tudo que fez por nós, pela vida, pela casa, pelo alimento, né? Pela saúde, pela família. Agradecemos pela igreja aqui, por todas as igrejas que pregam a palavra, as nossas irmãs que estão perto de nós. Amém. E pedimos, né, que as pessoas que também estão perto de nós, pedimos, né, pela nossa vida, nosso trabalho. E agradecemos pela salvação que temos em Cristo, né, e pelo pastor de missão, né, por cada um de nós, tudo isso pedimos em nome de Jesus. Tá? Amém.